Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bom dia, Braulio, Ricardo, ouvintes da Clube, do Grande Jornal Regional e telespectadores. Afinal, a Clube Muito Mais Que Rádio está em diversas plataformas. E hoje eu tô aqui que eu vou bater um papo muito legal, muito interessante sobre saúde intestinal, questões comportamentais ligadas, né? Questões de cabeça, muitas vezes ligadas à questão da saúde intestinal. Com duas meninas, minhas amigas, que vão estar fazendo uma palestra na UX no próximo dia 12 de julho, uma quarta-feira. Então eu já quero dar bom dia para Gabriela Porte. Tudo bom, Gabi? Bom dia, cabelinho. Tudo certo? Que ótimo te ter aqui. Assim como minha querida amiga Débora Corrêa, que também está aqui participando desse bate-papo aqui na Clube. Tudo bom, Débora? Bom dia pra ti. Bom dia, Cabelo. Bom dia a todo mundo. Então, eu quero começar conduzindo esse papo para vocês falarem um pouquinho dessa palestra, que inclusive é beneficente, né? Ou seja, vai ajudar uma instituição, que no caso é a Casalar, que a gente sabe que sempre precisa de muito apoio, né? E para falar um pouquinho dessa palestra, dessas questões intestinais que estão ligadas aos problemas um pouquinho de saúde mental também, queria que a Gabi começasse, né? A Gabi, fisioterapeuta, que tem uma nutricionista, fisioterapeuta, é a Débora, né? Isso. A Gabi, que é a Nutri, que tem todo um estudo, muito tempo trabalhando com essas questões intestinais. Gabi, fala um pouquinho sobre tudo isso, sobre essas questões que tu tanto cita e que tu tanto trabalha, né? Acho que seria bom tu comentar um pouquinho sobre tudo isso. Certo. Então, o que aconteceu? Lá em 2013, eu comecei a estudar mais a fundo a questão de saúde intestinal. E percebi que ele já recebe há um tempo o título de segundo cérebro. Porque o intestino, hoje em dia, muitas pessoas já reconhecem essas funções, ele está ligado a tudo. A questão metabólica, ele rege o nosso sistema imunológico, ele está relacionado à questão de peso e também relacionado a diversos sintomas. Tanto a questão de pele, respiratória, quanto também a parte emocional, que é o que a gente vai dar um pouco mais de foco na nossa palestra, né, Dé? E o que acontece? O nosso cérebro e o nosso intestino, eles estão conectados. Então, existem várias vias que fazem com que a gente tenha um humor melhor ou pior, um sono melhor ou pior, que a gente manifeste ansiedade, depressão, que manifeste as questões mais relacionadas à disciplina, à memória, concentração, tudo está relacionado entre o cérebro e o intestino. Então é isso que nós queremos trazer, essa consciência, né, de que alguns sintomas podem ter origem lá no intestino e como resolver, né? Também não adianta falar do problema. Sim, e não trazer a solução. Não trazer a solução, exatamente. Aí eu já quero colocar a Débora no papo, né, Débora? Fisioterapeuta, né? Sim. Pessoal da saúde, né, de vez quando a gente confunde. E também analista existencial. Isso. E eu achei muito bacana essa troca de vocês, né? Afinal, a Gabi sempre fala que pode ter também envolver questões emocionais nessas situações de problemas intestinais, né? E tu trabalha muito com isso. Então eu queria já que tu falasse um pouquinho sobre a tua atuação como analista existencial e também essa troca de vocês. Tá. Na verdade, assim, eu trabalhei como fisioterapeuta durante 14 anos, né? E dentro desse trabalho todo, eu fui conhecendo o ser humano. Claro. E instigando a minha curiosidade sobre as questões do corpo relacionadas com a emoção, que foi o que a Gabi trouxe agora, né? E com essas questões que também estão além da emoção. Com o passar dos anos, a saúde, né, ela está sendo vista como 4 pilares. A saúde do corpo físico, a saúde mental, emocional e a saúde do espírito. E quando a gente fala saúde do espírito, a gente não tá falando sobre religião, né? Que isso é super importante, né? A espiritualidade, pra mim, na verdade, ela é o autoconhecimento. As duas coisas são a mesma coisa, porque quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, a gente quer melhorar como ser humano, né? Uhum. E aí entra a espiritualidade, porque a espiritualidade tá sempre te puxando para um lugar melhor de onde tu tá. Então é a evolução, é o desenvolvimento das tuas características para um lugar melhor. Com certeza. E a análise existencial, ela chegou na minha vida justamente por isso, porque eu tive um burnout e entrei em toda essa parte de problemas
físicos, né? Que o nosso corpo, na verdade... Pede água, né? De alguma forma, né? Nossa, Inclusive, pede levanta água a mesmo, mão, né, Gabi? né? O que acontece? Que a gente até hoje de manhã a gente estava comentando sobre isso, né? Existe a metafísica, né? Que explica que o nosso corpo físico, ele é o fofoqueiro da alma. Então, quando o nosso espírito não tá dando conta de várias sensações e sentimentos e vibrações, né? O nosso corpo físico, ele diz, olha aqui, eu tô te chamando, tu não tá me olhando. E aí dói. De E alguma aí forma. o intestino prende. E aí inflama. E aí o que tá acontecendo comigo? Mas antes disso tem um outro lugar pra ser olhado, né? E depois que chegou no físico, a gente tem que tratar no físico. Que aí entra a parte da nutrição, da alimentação, dos probióticos, né, Gabi? Toda essa função. Mas a análise existencial, ela faz justamente a análise da existência como um todo. O que esse espírito, né? O que eu sou mesmo, de verdade, lá na minha essência, vim fazer aqui. Entendi. Então, a análise, ela não é uma terapia comum. Ela é um lugar onde tu vai descobrir o que tu tá fazendo aqui. Né? E por que eu não tô bem? Não é esse propósito banalizado, sabe, Claro, cabelo? claro, não, porque eu te entendo, hoje em né? dia o propósito tá, tipo... Sim, a gente usa a palavra né? propósito pra qualquer coisa, né? Isso. Não, é uma coisa de sentir. É uma conexão com, assim, o que realmente me faz bem, quem eu sou de verdade, né? Qual a minha característica, o meu dom, o meu talento que eu não estou respeitando. No meu relacionamento, tá ruim por quê? O que eu não tô respeitando de valores e princípios que eu tenho? E isso tu só vai saber se tu conhecer os teus, né? Até colocando a Gabi um pouquinho nesse assunto, né? O que eu vejo hoje, uma análise do cabelo, assim, né? Que hoje a gente arruma desculpa pra não ter tempo pra tudo, né? E a gente, celular, Netflix, não digo que sejam bobagens, porque tu também precisa relaxar, né? Mas o celular, eu acho que ele tá implicado num momento onde a gente acaba utilizando a desculpa do celular pra trabalhar, até pra perder tempo com bobagens, e a gente acaba não cuidando do nosso todo, né, Gabi? E aí vem esses problemas também, né? A gente, o burnout, né, Débora, que tu falaste, muita gente sofre disso, porque hoje a carga que a gente coloca na gente mesmo é mais pesada do que anos atrás, né? Então a gente vê uma geração mais doente. E aí que eu quero que a Gabi fale um pouquinho dessa questão de tu cuidar. Por exemplo, tu fala muito dos probióticos. Fala um pouquinho sobre essa situação da gente cuidar, porque o intestino, estando regular, estando bem, te faz, obviamente, todo o teu corpo funcionar melhor, né? Isso. Inclusive a alma, né? Muito. E a questão que a Dé trouxe, o que eu percebi ao longo desse tempo atendendo os pacientes que reclamam mais do sistema digestivo, né? É que só a alimentação não me trazia o resultado que eu precisava. Porque às vezes, o gatilho que faz com que a pessoa tenha esse desconforto, que a digestão não funciona legal, que o intestino não está funcionando bem, tem origem em estresse, em insatisfação, né? Em irritação, Exato. que aquela pessoa não identifica por que ela está sentindo aquela irritação, que falta o Só autoconhecimento. adendo, né? A questão do celular. Hoje em dia, que tu faz o link exato com isso que a Gabi tá falando. Exato. Perfeito. E a gente busca o prazer no celular, né? Porque já é comprovado que ele libera dopamina quando a gente tá ali mexendo nas redes sociais. Só que depois que eu paro de usar, eu tenho uma insatisfação, porque eu tô me comparando com outras pessoas, que as vidas são perfeitas e tal. Então, a vida assim, de Instagram muito que a gente fala, né? complexo, né? E as próprias escolhas da alimentação fazem com que a gente tenha resultados ruins. E por que eu faço escolhas ruins pro meu corpo? Por falta de autoconhecimento. Porque eu não tô respeitando o que o meu corpo precisa. E sim aquilo que tá sendo entregue, né? Então, entender todo esse sistema é muito complexo. Mas quando a gente consegue atingir esse caminho, o resultado é muito legal. E daí, dentro de todo esse universo, ainda entra mais um universo que é a microbiota intestinal. Então, por isso, os probióticos, né? A microbiota intestinal são os micro-organismos que habitam o nosso intestino.
que só pra gente ter uma ideia, assim, eles representam em torno de 1,5 kg dentro do nosso intestino. Imagina lá, 1,5 kg de arroz, aquilo tudo é bactéria, fungo, levedura que tá dentro do nosso corpo. E são muitas espécies e cada um tem uma atividade e tal. E muitos deles produzem substâncias que são importantes para a nossa parte mental também. Fora, né, todas as outras conexões. Pra gente ter uma microbiota que funciona bem, eu preciso usar probióticos, eu preciso alimentar eles com fibras, com vegetais, com frutas, tomar muita água, né, que a gente fez essa brincadeira aqui. Então, tudo isso é muito importante, mas as pessoas já sabem. E por que elas não fazem, né? Por que as escolhas não são alinhadas com aquilo que a gente já entende? E aí que eu senti essa falta, assim, que eu vejo que a pessoa ela não consegue desacelerar. E por que ela não consegue desacelerar? Então, mesmo dentro da nutrição, eu preciso usar essas ferramentas. Eu falo sobre meditação, eu falo sobre sono, eu falo sobre quais são as ferramentas que tu usa para conseguir ter uma vida mais tranquila. E daí olhar para tua alimentação e estar presente naquele momento da alimentação, né? E não... Depois que terminou o almoço, eu nem lembro mais o que eu coloquei no meu prato. Bom, meninas, a gente tem tempo, né? E até porque senão vocês vão dar a palestra pra aqui já, né? Que tá muito legal o papo, né? E vai longe se a gente continua. Então, com esse pequeno, né? Essa pequena iniciação sobre todos esses assuntos, nada mais justo do que a gente falar que na quarta-feira, 19h30, na UX tem essa palestra para ampliar todos esses assuntos com vocês duas. Então eu queria que vocês dessem o serviço, aonde que a pessoa pode fazer sua inscrição e tudo mais, para conhecer muito mais sobre esses assuntos que vocês estão falando. Sim. Na verdade, assim, o Espaço Cuidar em Canela, né? Físico. Tá. E a Anis, a farmácia Anis. A Fê tá com a gente também nessa, né? Ela não pôde vir. Mas ali podem pegar mais informações e nos nossos Instagrams tem o link nas nossas bios. Tá. Tem um link de inscrição. E aí, na Anis e no Espaço Cuidar, a gente tá recebendo os alimentos. São 5 quilos de alimentos. São 5 quilos de alimento. Que vai ajudar a casar. E tem que garantir vaga, gente, porque é limitado, tá? Qual que é teu Instagram, Débora? Débora Correia. @Débora Correia. Débora Correia ou Correia? Correia. Sempre importante. Canela tem Correia e Correia, né? Débora Correia, _A. Tá, perfeito. Gabi? @gabriela.porte e Anis Farmácia e espaçocuidar.canela. E qualquer coisa tem o WhatsApp também, né? Qual que é o WhatsApp? Na verdade... De cor a gente não sabe. De cor vocês não sabem. Tá, então vamos no Instagram, né? Mas todo mundo tem Instagram. No link do Instagram ali na bio, o meu tem o WhatsApp também, qualquer coisa eu encaminho lá. Vamos pro Instagram, que todo mundo tem Instagram. Quem não tem, pede pro amigo do lado, que vai ter também. Isso Meninas, eu quero agradecer demais o papo, sempre bom conversar com vocês. A gente é amigo pessoal, daí flui mais, né? Então, muito obrigado, sucesso na palestra quarta-feira, 19h30 na UX e portas abertas aqui na Clube. Te esperamos lá. Se não tiver jogo do Inter, eu vou, mas eu acho que eu vou. O Inter já me incomoda demais, eu acho que é o meu problema. Né? O Inter atrapalha o meu intestino também. Pode ser. Hoje tem jogo do Inter, a gente tá gravando um pouquinho antes, já vou. Espero que não me estresse, tá bom, meninas? Tá bom. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Braulio, é contigo, bom dia e boa semana. Grande Jornal Regional Entrevista.